Olá, meus irmãos, graça e paz, cada um da Igreja Presbiteriana do Paranoá. Gostaria hoje de retomarmos aí a nossa série de mensagens, de pregações expositivas no texto de Marcos. Hoje nós vamos ler a passagem que está em Marcos capítulo 6, do verso 30 até o verso de número 44. Esse texto é bastante famoso, é a multiplicação dos pães e peixes. Esse foi um dos grandes milagres que Jesus fez. Esse milagre ele é registrado nos 4 evangelhos. Então a gente percebe que isso marcou ali a mente dos apóstolos. Os discípulos ali foram marcados por esse momento, por esse evento onde Jesus faz esse milagre tão grande aí, demonstrando toda a sua divindade, demonstrando que ele é o Deus Criador, Deus que chama à existência as coisas que não existem. E ele tem esse poder, tem essa autoridade, porque ele é o próprio Deus. Então, eu gostaria de ler com os irmãos esse trecho. Diz assim, a palavra do Senhor, Marcos, capítulo 6, verso 30 ao 44. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse, vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu, dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe, iremos comprar 200 denários de pão para dar de comer? E ele lhes disse, quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo, eles responderam, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos seus discípulos, para que distribuíssem. E por todos repartiram também os peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Vamos ter um breve momento de oração. Deus, obrigado por mais esse momento que o Senhor nos dá na Tua Palavra, um momento, ó Pai, de aprendermos um pouco mais do Senhor, do Teu Filho, ó Pai, do Teu Espírito Santo. Te louvamos, ó Deus, te agradecemos por esse privilégio que temos de termos a Tua Palavra junto a nós, ó Deus, Tua Palavra escrita, Tua Palavra também ministrada. Deus, nos abençoe, dá-nos do Teu Espírito para que a nossa mente, o nosso coração sejam iluminados e possamos, ó Deus, aprender, tirar proveito, ó Deus, da Tua Palavra, que é valorosa, que é valiosa, Deus, e possamos assim, então, viver da maneira cada vez mais agradável a Ti, da maneira, Pai, que reflete a Tua glória, a Tua majestade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, é que oramos. Amém. Amém, meus amados. Nós, então, temos esse grande milagre aqui feito por Jesus Cristo, que, como eu disse, revela a sua divindade. Quem é que pode multiplicar pão e peixe? Quem é que alimenta 5.000 pessoas? E é interessante que o texto fala de 5.000 homens. É bem provável que tinha muito mais gente. Ali só eram contados os homens, o sexo masculino, homens adultos. Então tinham mais mulheres e crianças. Então de 5.000 aí a gente pode avançar esse número bem para frente. E quem pode alimentar esse tanto de gente? Mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Isso é impossível ao homem, mas Jesus Cristo aqui ele mostra a sua divindade, ele mostra que ele é o Deus Criador,
um Deus que estava no princípio, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que se fez teria sido feito. Ou seja, Jesus Cristo é Deus. Esse milagre aponta mais uma vez para a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto então nos mostra a volta dos discípulos depois que eles foram para a missão dele. Então Jesus está discipulando, Jesus está treinando esses homens, esses 12 homens. No verso 7 ao verso 13 desse mesmo capítulo 6, Jesus os envia então para pregar, para expelir demônio e para curar. E eles então vão e agora eles retornam. O verso 30 mostra esse retorno. E eles voltam então e relatam para Jesus tudo isso que eles fizeram. O ensino e as curas e os exorcismos ali. Jesus nos chama para descansar no lugar à parte, no lugar deserto. As multidões ali observam os discípulos, estão vendo que os discípulos, esses mesmos que fizeram esses milagres ali naquelas regiões, nas aldeias ali, eles veem que eles estão indo para um lugar e eles vão seguir. Então a ideia é que eles chegaram antes. Jesus e os discípulos sobem no barco, estão querendo ter um momento de repouso, mas a multidão observa isso e vai antes, chega antes deles nesse lugar. Então, quando eles desembarcam ali, Jesus vê essa multidão e o texto é bem enfático, fala que Jesus se compadeceu, Jesus ali sente ali a dor dessas pessoas, Jesus tem um olhar sensível, Jesus tem um olhar perfeito ali para aquelas pessoas, ele observa que elas são como ovelhas sem pastor. O texto fala então que Jesus ensina para eles muitas coisas e passou a ensinar-lhes muitas coisas, verso 34 na segunda parte. O verso 35 adiante vai começar a mostrar que provavelmente os discípulos estavam bem cansados. Então os discípulos já estavam cansados da sua primeira missão. Eles relatam para Jesus, Jesus tenta os levar ali para um descanso, para um lugar à parte. A multidão aparece, a multidão interrompe ali esse momento de descanso deles. E Jesus então passa o dia inteiro ensinando, essa é a ideia. Então os discípulos passaram um momento sozinhos ali, pregando, ensinando, curando, expulsando demônios. E agora eles estão ali presentes também. Jesus passa o dia inteiro ensinando. Então é provável que eles estavam bem cansados. E eles então dizem para Jesus, Jesus, despede esse pessoal porque já está tarde. E é uma palavra até prudente, né? É deserto, a noite vai chegar, as famílias estão aí, as pessoas, crianças, o sol está indo embora. Despede elas para que elas possam se alimentar, comprar aí alimento nas aldeias, nas vizinhanças e retornem para suas casas. Jesus ele dá uma palavra aqui interessante, uma palavra alarmante, né? Para usar essa palavra. Ele diz o seguinte no verso 37, dai-lhes vós mesmos de comer. Isso é interessante, Jesus fala para eles, vocês alimentam esse povo. A ideia é que Jesus aqui, ele sabe o que ele vai fazer e ele está testando a fé desses discípulos. Né? A resposta dos discípulos é o seguinte, a gente vai gastar aqui 200 denários de pão, que era mais ou menos a ideia de um ano de um trabalhador normal. Então a gente vai gastar um ano de trabalho aqui e a gente não vai conseguir alimentar esse povo, não vai ter lugar para comprar tanto pão, não tem como alimentar esse povo dessa forma. A resposta que eles dão mostra que eles ainda não reconhecem plenamente quem é Jesus. Né? Uma resposta correta poderia ser a seguinte, Jesus, a gente não tem como alimentar esse povo, mas o Senhor está aqui conosco, o Senhor é Deus encarnado, o Senhor é o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus e tu podes. Né? Mas eles não fazem isso, eles não entendem ainda o que vai acontecer, mas Jesus prepara eles ali para esse momento. Então Jesus coloca eles à parte ali do que vai acontecer e dá instruções para eles. Jesus, no verso 38, pergunta quantos pães a gente tem, né? Quanto de alimento tem aqui. Eles vão ver então e voltam relatando que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus então, no verso 39, ele ordena que todo mundo se sente na relva ali, se sente na grama para alimentá-los. Ele então começa a repartir o pão, repartir os peixes. E o texto termina falando que todos comeram fartamente, verso 42. E no verso 43 diz que ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. E termina dizendo que comeram ali 5.000 homens. Então é um milagre fantástico feito aqui pelas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria tirar algumas lições aqui para nós. A primeira lição está lá no verso de número 30. Os discípulos, quando eles voltam da missão que Jesus deu para eles, o texto vai falar que eles foram relatar a Jesus tudo quanto haviam feito
e ensinar. Então, Jesus é quem os envia para essa missão, dá autoridade a eles, e eles são submissos a Jesus. É como se eles prestassem ali um relatório para Jesus. Olha, Jesus, aconteceu isso, 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 foi assim, nós ensinamos isso, isso, isso. Então isso mostra como que eles estão subordinados a Jesus, a autoridade de Jesus. Quem deu autoridade para eles foi Jesus, eles retornam então para Jesus. É importante a gente ter sempre alguém para quem a gente presta relatório, né? A gente não pode viver uma vida sem prestar relatório para ninguém, sem prestar conta para ninguém. Nós somos irmãos uns dos outros, vivemos em igreja, em família, vivemos como uma comunidade, e essa é a ideia. Ninguém pode andar sozinho aí achando que tem toda a autoridade, tá? Essa é a primeira parte, primeiro ponto. Ainda sobre esse relato dos apóstolos, tem um comentarista chamado J.C. Ryle, e ele diz o seguinte, ele traz essa ideia para a oração. Isso é importante, né? Os discípulos aqui é como se eles voltassem para Jesus ali, para relatar então o que haviam feito, ensinado ao Senhor da igreja, né? E ele traz isso para essa vida prática de oração. Temos colocado diante de Jesus as nossas vidas, o nosso serviço a Deus, serviço na igreja, aquilo que a gente tem feito para Ele, em nome dEle, para a glória dEle. A gente volta para orar, a gente tem orado ao Senhor. Então esse é um ponto importante, né? A necessidade da oração. Aqui os discípulos então eles voltam e relatam ali para Jesus. Uma vez perguntaram para A.W. Tozer o que era mais importante, né? Se era o estudo da palavra ou se era a oração. E a resposta dele, muito sábia, foi a seguinte: pergunte para um passarinho, qual das suas duas asas é importante. Ou seja, tanto a oração quanto o estudo da palavra são essenciais. Aqui os discípulos então eles voltam ali e relatam tudo para Jesus. Isso simboliza e nos leva à prática da oração. Segunda aplicação que eu quero fazer nesse texto está no verso 31. Jesus, quando ele vê os discípulos retornarem, quando ele recebe os discípulos novamente ali com ele, diz o seguinte: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Essa segunda aplicação fala sobre a necessidade do descanso, né? Os discípulos passaram tempo ali, então, cuidando das pessoas, e agora eles precisavam de cuidado. Isso mostra que mesmo os ministros, mesmo as pessoas que servem Jesus, precisam ser também cuidados, precisam de cuidados, têm as suas necessidades. Aqui eles vão descansar. Jesus quer que eles descansem, Jesus quer que eles se alimentem. E muitas vezes a gente pode se preocupar demais com alguma coisa e deixar de cuidar do nosso físico, do nosso descanso, do nosso alimento. Então Jesus aqui traz isso para eles, a necessidade do descanso. Além disso, era o momento também dos discípulos retornarem para Jesus, passarem um tempo ali com Jesus, aprenderem novamente de Jesus, serem ali reciclados, ali terem a sua vida transformada, ao continuar essa transformação que Jesus Cristo promove na vida de cada um. Então eles deviam descansar, se alimentar e também passar um tempo com Jesus Cristo ali a sós. Então a gente tem essa ideia aí. Jesus Cristo ele tem um olhar então pastoral. Jesus Cristo cuida das pessoas. Ele olha os discípulos e ele sabe que eles precisam de descanso, que eles precisam de alimento, que eles precisam também da presença de Jesus ali com eles. E é isso que Jesus Cristo faz. Isso mostra o cuidado pastoral de Jesus, não só com o povo, mas também com o seu grupo ali particular, os apóstolos, os discípulos. Terceira aplicação que eu quero fazer está no verso 34. Jesus, ao desembarcar, ele vê uma grande multidão ali. E o texto fala então que Jesus se compadece dessa multidão porque elas eram como ovelhas que não tinham pastores. Naquela época, os escribas, os fariseus, eles não tinham conhecimento pleno da palavra de Deus. Eles viviam sob as regras humanas, eles acrescentavam a escritura, seus mandamentos de homens ali, tradição de homens, dos anciãos. Isso atrapalhava o povo e o povo continuava a viver sem o conhecimento de Deus, sem a palavra de Deus. Então, Jesus aqui, o texto fala que ele vê essa multidão, ele se compadece delas, porque elas são como ovelhas sem pastor, e o texto diz que ele passou, então, a ensiná-las muitas coisas. Isso é importante. Uma das grandes
fases aí, ou uma grande parte do ministério de Jesus é o ensino. Ele veio trazer a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus encarnada, ele vem e interpreta a lei da maneira correta. E aqui isso mostra que grande parte do ministério pastoral é o ensino, ou a principal parte do ministério pastoral é o ensino. Então a principal função de um pastor é ensinar. Tá? Aqui Jesus vê essas pessoas como ovelhas sem pastor e ele passa então a ensinar. Então a gente vê a importância do ensino no ministério cristão, a importância que é a palavra de Deus, né? O pastor, ele é alguém que vai trazer a palavra de Deus, é alguém que vai trabalhar ali a escritura da maneira correta, ele é apto para ensinar. Essa é uma das características ali do presbítero, do pastor, né? Dita lá em 1 Timóteo capítulo 3, o bispo, o pastor, o presbítero, deve ser apto para ensinar. Então o ensino é fundamental, as pessoas precisam aprender de Deus, as pessoas precisam da palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos mostra quem é Deus, o que Deus quer, como as coisas foram criadas, qual é o fim de todas as coisas. É a palavra de Deus. Então o ministro, o pastor, ele precisa ensinar a palavra de Deus. Então uma das maneiras, aí, a principal maneira de se pastorear o rebanho de Deus é através do ensino. Ensino, mensagem, aula, sermão, pregação, estudo e vídeos, né? Como a gente tem feito nesse momento complicado aí da história da igreja, poderemos dizer assim, né? Nunca tivemos um tempo onde a igreja não pudesse se reunir, pelo menos não tenho conhecimento. Mas a gente tem esses aplicativos, temos a informação, a tecnologia aí também para ser usada aí para a glória de Deus. E temos feito isso. Então, o valor do ensino da palavra de Deus. Jesus Cristo mostra aqui que é exatamente isso que ele faz como pastor. Ele ensina o rebanho. Ele traz a palavra de Deus, a palavra que vem do alto ao coração do povo. Jesus Cristo, na sua tentação no deserto, ele diz o seguinte, quando Satanás o leva ou tenta transformar pedras em pães, ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse é o alimento do povo de Deus, a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Então nós temos aí algumas aplicações nesse texto. Uma outra implicação que eu quero trazer é a seguinte, Jesus Cristo aqui ele se coloca como o novo Moisés. Se a gente olhar lá para trás, para o livro do Êxodo, para a história do povo de Deus, eles são libertos ali da escravidão do Egito e eles vão então caminhar pelo deserto. E aqui esse pessoal está num lugar também deserto, não há habitações ali, é um lugar ermo, é um lugar onde não tem lugar para comer, não tem muitos recursos ali. E no Êxodo, Deus manda ali então o maná do céu, o maná caído do céu. Né? E Moisés é esse mediador ali entre Deus e o povo. Aqui Jesus Cristo ele se coloca como um novo Moisés, como uma pessoa agora que vai guiar o povo de Deus, como pastor prometido ali a Davi, prometido no livro de Jeremias, que seria um pastor segundo o coração de Deus, segundo Davi, alguém que guiaria o povo de Deus. Jesus então é esse novo Moisés, é esse mediador maior do que Moisés. Ele então alimenta o povo de Deus ali, não só com a escritura, mas também com a provisão. É o Deus da provisão. E Jesus Cristo mostra que ele é esse Deus que provê todas as coisas. Ele é aquele que veio do céu, que dá o alimento para o seu povo, é aquele que guia o seu povo, e ele faz isso da maneira perfeita, da maneira absoluta, da maneira plena. Ele entrega a sua vida, ele dá o seu corpo, ele dá o seu sangue para ser derramado, para que nós pudéssemos aí receber vida eterna vinda da parte da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante também que por fim o texto fala que todos se fartaram e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. A ideia é que não era para desperdiçar o alimento, né? Muitas vezes a gente come as coisas que estão na nossa mesa, mas a gente não percebe ou não tem a compreensão de que isso vem da parte de Deus, que é Deus quem faz a terra dar o seu fruto. A terra, o universo não é como se fosse um relógio que
que gira ali sem a mão de ninguém, né? Deus está presente em todas as ações, nada acontece no mundo sem a vontade, a permissão, a soberania de Deus. Então Deus está acima de tudo, Deus é quem provê o alimento para mim e para você. Que quando a gente se alimentar, a gente possa também agradecer a Deus, louvar ao Deus Criador, ao Deus soberano, que dá a chuva à terra, que faz a terra dar o seu fruto, que todas as coisas acontecem pelo poder da sua palavra, e também que nós não desperdicemos alimento, não desperdicemos as bênçãos de Deus, a graça de Deus, aquilo que Deus coloca em nossa mesa. E por fim, quando Jesus diz para eles, no verso 37, dai-lhes vós mesmos de comer, essa palavra é interessante. Os discípulos não tinham condições ali de alimentar aqueles 5.000 homens, né? Tirando mulheres e crianças aí. E eu quero trazer a aplicação da seguinte maneira: a gente também não tem nada para dar para as pessoas, nada que seja realmente relevante, eterno de nós mesmos. Mas, como o apóstolo Paulo diz, nós somos como vaso de barro que tem o precioso evangelho dentro de nós. Então nós somos o instrumento de Deus. A igreja é o instrumento de Deus para a expansão do reino de Deus. Deus tem um plano eterno, um plano que foi formado, que foi planejado, que foi criado antes da fundação do mundo. Ele é concretizado em Jesus Cristo, mas é através da igreja que esse plano é executado, né? Então nós temos um papel importante aí de alimentarmos as pessoas com a palavra de Deus, com o santo evangelho, de anunciarmos que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados ali na cruz. Quem crê no Senhor Jesus será salvo. Essa é a mensagem clara, simples do glorioso evangelho da graça de Jesus Cristo. Então que eu e você também sejamos aí instrumentos de Jesus Cristo para alimentar o povo, não só de pão, mas da palavra do evangelho de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe nossa igreja, Deus abençoe a sua família, que Deus te guarde, te proteja nesse momento de dificuldade, nessa crise aí, nessa pandemia. Que Deus proteja a sua saúde, que esse mal não chegue até você, a sua casa. E essa é a minha palavra para o dia de hoje, tá bom? Gostaria de orar mais uma vez. Vamos orar? Deus, obrigado por mais um momento na Tua Santa Palavra. Obrigado, Deus, porque o Teu Evangelho, a Tua Escritura, Deus, ela é luz que ilumina os nossos caminhos, os nossos passos, ó Deus. É através da Tua Palavra que nós conhecemos a Ti, é através da Tua Palavra que nós percebemos, ó Deus, o Teu amor ali em Jesus Cristo. Percebemos, ó Deus, quão justo e reto é o Senhor. O Senhor é um Deus santo, ó Pai, o Deus que pune os pecadores, ó Deus, e justamente o Senhor faz isso, mas o Senhor é o Deus também misericordioso, que enviou o Teu Filho para morrer pelos nossos pecados, ó Deus. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, nos faz, ó Deus, cada vez mais homens e mulheres para